Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sem Deus, somos o oposto do que deveríamos ser. Antes o que era trevas, agora é luz. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pelo banho. Agradecemos pela Sua palavra, pelo sacrifício de Jesus. Envia, Pai, Seu Espírito Santo, para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Aceita, Senhor, essa nossa oração. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu é o nosso Deus e em Ti acreditamos. Se a gente começar a pensar um pouco e olhar a literatura das coisas que existem, a gente sempre vai perceber que existem alguns livros que eles servem como se fosse uma capacitação. Seria uma série de livros de autoajuda, como se de alguma forma nós precisássemos ser melhorados. E por que dentro de nós nasce esse desejo de ser melhor? Porque na nossa natureza de fábrica, nós não viemos com o bem dentro de nós. Nós não somos pessoas controláveis, nós não somos pessoas confiáveis. A mentira, ela vem de fábrica. Se você pegar uma criança pequena e dizer, olha, não faça isso, e você sabe que ela fez, tá com a boca de repente tudo suja de bolo, e você pergunta, você comeu isso? Não comi. Por quê? Porque entre a verdade e ser punido, a gente prefere mentir. Porque para nossa consciência, o imediato sempre vai ser melhor do que a eternidade. E Deus, ele tem um conceito um pouco diferente do nosso. Ele vê além das circunstâncias, ele vê além dos fatos. Por isso que para nós é tão difícil perdoar, porque o fato ele está muito recente, é algo que nós muitas vezes não aprovamos. Então, como eu posso deixar alguém sem punição se a vida inteira eu fui punido pelas coisas que eu fiz? E é justamente esse senso de justiça que cada vez nos empurra mais às trevas. Porque a partir do momento quanto mais eu condeno as pessoas, mais eu quero que a minha imagem ela seja semelhante à imagem de Deus. E eu acabo assumindo responsabilidades que elas não são minhas. E eu não tenho direito disso. Então onde está o ponto todo em questão? Quando eu começo a ouvir a palavra de Deus, quando eu começo a ouvir os ensinamentos de Jesus, eu começo a ter dentro de mim um pensamento que é totalmente contrário à minha natureza. Então, na onde eu deveria odiar, Deus pede para mim amar. Na onde era para mim ter desistido, Ele pede para mim continuar em frente. Ao invés de eu punir, Ele pede para perdoar. Ao invés de eu julgar, Ele pede para mim entender. Só que todas essas coisas, quando eu penso em fazer sem a presença de Deus perto de mim, elas são todas impossíveis. Não tem jeito de você perdoar uma pessoa, não tem jeito de você perdoar muitas vezes um acontecimento. Como que você perdoa alguém que de repente matou o teu filho? Como que você perdoa uma pessoa que ela pegou o teu casamento de X anos e traiu a tua confiança? Como que você perdoa um funcionário que depois de anos que ele trabalha para você, você descobriu que ele te roubava? Como que você perdoa, às vezes, uma pessoa que muitas vezes ela teve lá na tua vida a vida inteira, só que você nunca soube a verdade do que ela era, nem das coisas que ela fazia? Como que você simplesmente perdoa isso? Sozinho e com a minha inteligência ou com a minha força de vontade, eu não consigo. Eu preciso de um espírito maior que o meu. Eu preciso de ensinamentos maiores que o meu, para que isso não se torne um fato, um fardo. Aquilo que Deus capacita nós a fazer, ele não é feito por esforço, ele é genuíno. Nós fazemos porque é como se aquela parte tivesse sido deletada da nossa cabeça. Então aquilo já não tem mais relevância. É como se nós tivéssemos assistido um filme ruim e aquele filme simplesmente acabou e nós temos outras coisas para viver e outras coisas para fazer. Quando a gente escolhe amar, a gente não ama porque a gente é melhor do que as outras pessoas. A gente ama porque Deus, quando Ele está perto de nós, o Espírito Santo, ele acaba nos capacitando a fazer isso.
Sem Deus não tem jeito de amar. A bondade sem Deus também ela não existe. Se a gente for lá em 2 Coríntios 5, versículo 17, a palavra ela diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E essa passagem ela vem justamente reforçando esse pensamento de que eu me tornarei uma nova criatura a partir do instante que Cristo estiver comigo, a partir do instante que eu começo a buscar a palavra de Deus, que eu começo a colocar a oração nos meus dias, que eu começo a desabafar com Deus e não mais com as pessoas, que eu começo a confiar, que eu começo a criar oportunidades dentro da minha vida para que Deus possa se manifestar, que eu começo a trocar as músicas que eu ouço, de repente os vídeos que eu assisto e o conteúdo que eu procuro. Então eu já não procuro mais um culpado, eu procuro um salvador. E Cristo ele faz muito bem esse papel, porque não existe outro para nos transformar em novas criaturas. Você às vezes pode pensar que se você tivesse um coaching, olha que palavra bonita, eu tenho um coaching, que é uma pessoa que estaria te capacitando de uma forma com textos, com psicologia e sei lá mais o que, a ser uma pessoa mais capaz ao trabalho, que você iria aproveitar melhor a sua vida, como se não fosse. Cara, isso simplesmente talvez possa funcionar para algumas pessoas por algum dado momento, mas a disciplina, ela é algo que tem que vir de dentro, não é simplesmente uma conquista. Tem pessoas que elas substituem vícios. De repente, antes ela era viciada em bebida, ou em droga, ou em comida, agora ela é viciada em academia. Ela era viciada numa coisa e se tornou viciada em outra. E aí o que acaba sempre acontecendo? Sempre um descontrole. Nada que a gente simplesmente foca demais é bom, porque o dia que nós perdemos essas coisas, nós perdemos o foco. Por isso a nossa imagem, a nossa percepção e a nossa adoração e tudo aquilo que a gente busca tem que ser Jesus, porque Ele nunca vai sair de foco, nunca vai acabar, a eternidade é dele. E tudo que nós vivemos aos pés da cruz e ao lado de Jesus se torna algo muito maior que nós, algo muito melhor. E essa transformação e essa renovação de nova criatura, ela é um processo como se fosse uma transição. Nós saímos do homem natural e começamos a viver um homem espiritual. E Cristo ele fala sobre esse renascimento. A partir do momento que você começa a confiar. Infelizmente, eu tenho uma visão de que a maior parte das pessoas, elas não vão conseguir despertar e se tornar nova criatura. Justamente porque elas amam demais as coisas desse mundo. Elas têm medo demais de abrir mão de certos tipos de coisa. Lá em Efésios 4, versículo 22 e 24, olha o que a palavra do Senhor diz. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Percebe que aquela velha vida nossa, ela sempre vai estar nos esperando. A partir do momento que eu começo a me comportar da mesma forma de antes, da mesma forma do momento em que Cristo me encontrou e transformou a minha vida, né, que Ele fez eu ser o oposto do que eu sou hoje, ela vai estar lá sempre me esperando. Então por isso que às vezes para um viciado ou para uma pessoa que ela teve uma dependência de alguma coisa, sempre vai ser uma tentação de alguma forma aquilo. Porque a partir do momento que ele voltar naqueles velhos hábitos, aquela velha vida, ela simplesmente volta. E aquele novo homem, ele volta a habitar no limbo, né? Então, o caminho que Deus nos propõe de luz, ele tem que ser seguido com Deus. Porque se existe algo na nossa vida que possa capacitar nós a vermos, a tirar desse estrado de trevas, é justamente Jesus. Então, a partir do momento que nós pegamos a palavra, Deus diz, olha, eu estou ensinando vocês a tirar essa vida antiga de dentro de vocês, esse estádio que vocês têm. Você vai perceber que Deus ele vai mudar muitas vezes a sua forma de vestir, a sua forma de se maquiar, a sua forma de se comportar, a sua forma de pensar, os teus gostos, os teus hábitos. Deus ele vai vir transformando tudo.
Porque você já percebe que você não precisa chamar a atenção, você não precisa se oferecer para ser atrativa ou para ser atraente. Uma mulher que ela tem sabedoria, ela é muito mais atraente do que uma que muitas vezes simplesmente tem um corpo para oferecer. E às vezes a gente acha que é só isso. O problema é que nós conhecemos as pessoas pelo que nós vemos, mas elas permanecem na nossa vida pelo comportamento. E quantas vezes, conversando com amigos, ele disse: nossa, conheci uma pessoa tão bonita, mas ela abriu a boca, não dá para ficar perto, não diz nada que se aproveita. Então muitas vezes não adianta a gente querer ficar montando relacionamentos e achando que é pela tua roupa que ele não te escolheu. Dá para você entender, e eu falando enquanto homem, as pessoas que são para você passar uma noite e as pessoas que são para você ter um relacionamento. Então não é porque simplesmente alguém te teve por uma noite que ele vai ser para tua vida. Então esse pensamento de sempre ter de coisa. Então é muito melhor a gente conhecer primeiro as pessoas. Vai criando afinidade, vai vendo o que tem dentro do coração de cada um. Depois, se notar que tem algo além disso, aí tudo bem. Porque já começa satisfazendo a carne. Olha o que Deus diz. Que se corrompem por desejos enganosos. Será que sempre vai ser a mesma armadilha? Será que você sempre vai colocar a tua relação de terra em cima da tua relação de Deus? Toda vez que aparecer uma pessoa, pelo simples fato de falar que ela acredita em Deus, você já acha que é o homem da tua vida ou a mulher da tua vida, que é Deus que está te mandando? Cara, não dá. O que é o papel de Deus? É o Silvio Santos, não quer namorar comigo? O tempo todo, só sabe olhar para uma pessoa em termos de relacionamento? Não pode ser desse jeito. Tem que ver um pouco além, porque é justamente isso. O que atrai isso para a nossa vida? São os nossos desejos. É muito fácil eu pegar uma pessoa que está morrendo de fome com comida. Por que quando monta uma armadilha na natureza eles colocam uma comida? Porque o animal que estiver procurando comida vai cair dentro daquela armadilha. Então, a princípio, parece que ele ia se alimentar, depois ele ficou preso. E quantas vezes você já não se prendeu em relacionamentos e em coisas da sua vida que depois passou 2, 3, 4 anos, de novo, a mesma armadilha, a mesma cilada, a mesma coisa. E você acha que o mal vai fazer de novo e diferente? Para que se funcionou? Então é nisso que Deus está dizendo: olha, tira esse velho modo de pensar, tira esse velho hábito, tira essas velhas coisas, porque de velho é as trevas que é a tua vida. Ou você faz o oposto do que você já fez para ter o oposto do que você já teve, ou você continua se enganando, achando que vai continuar repetindo as mesmas coisas e que numa hora vai ter um resultado diferente. E não vai. Pega uma calculadora, soma lá 2 mais 2, igual 4, 2 mais 2, igual 4. Não, mas agora eu tô com fé, 2 mais 2, 4. Ah não, mas agora eu tô com muita fé mesmo, tô sentindo que Deus falou comigo, 2 mais 2. Não mudou o teu comportamento, não mudou as tuas escolhas, não mudou o jeito de pensar, não adianta. Não adianta. E percebe que Cristo ele deixa muito bem claro: nós vamos começar a nos parecer com eles em justiça e em santidade e, o mais importante, em verdade. E a verdade nada mais é que você admitir que as coisas que você fazia, da forma que você fazia, não eram boas. E amém, glória a Deus por saber disso. E aceitar. Quando a gente aceita, eu acredito que 90% do problema está resolvido. Não existe tratamento para quem não aceita que tem problema, não existe mudança de vida para quem não aceita que está errado. Se todo dia você sente algo ruim, algo não está certo. Por que você consegue entender que quando algo está doendo, você precisa ir no médico, mas quando são sintomas de coisas espirituais, você não toma esse tratamento? E quem é o médico dos médicos? É o Senhor. Para quem que você tem que entregar a sua vida? É para o Senhor. Para quem que você tem que dar toda a graça? É para o Senhor. Se você levanta, é por quem? É pelo Senhor. Se hoje nós estamos vivos, é por quem? É pelo Senhor. Se hoje você tem o que você tem, é por quem? É pelo Senhor. E tudo é por Deus e tudo é para Ele. E é tudo, não adianta. Tudo, 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 tudo. Tudo. Então não joga fora essa oportunidade. Porque é muito melhor viver na luz que viver em trevas. É muito melhor viver ao lado de Deus. É muito melhor a gente sonhar com a eternidade. Muito melhor, muito melhor. Reflete sobre essas coisas que eu te disse. Você vai ver que é o começo de tudo isso. Você vai ver que quando você fizer o oposto daquilo que você faz e que te faz sentir mal, você vai começar a se sentir bem. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa tocar o teu coração.
que você consiga perdoar as tuas escolhas e os teus erros. Deus tem uma vida nova para você. Essa vida passada ela tem que ser esquecida e os teus novos comportamentos eles têm que ser mudados. Não existe condenação em Deus a todo aquele que se arrepende. Amém? Que Deus abençoe.